A gente vai começar com o presidente Lula, que usou o palanque da OIT para defender impostos e alfinetar Elon Musk. Em um discurso na Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, na Suíça, o ocupante da presidência... É engraçado que esse negócio é feito num lugar onde ninguém trabalha, né? O quê? A Organização Internacional do Trabalho. Ninguém trabalha, não, é só Genebra. É tipo a sede dos banqueiros do mundo, né? É literalmente nego que não trabalha. Né? Que trabalha, quer dizer, que só mexe com o dinheiro dos outros. Mas vive às custas do trabalho alheio. Então, o ocupante da presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmou sua proposta de taxação das grandes fortunas e pediu uma nova globalização focada na justiça social. Reiterando sua posição em fóruns internacionais, Lula enfatizou a necessidade de tributar os super ricos como uma medida essencial para combater a desigualdade global. Enfim, demagogo como sempre, Lula tem defendido o imposto sobre grandes fortunas em seus discursos e na OIT não foi diferente. Lula disse que o Brasil está impulsionando a proposta de taxação dos super ricos no debate do G20. Declarou o presidente. Ele criticou a concentração de riqueza, destacando que 3 mil bilionários possuem cerca de 15 trilhões de dólares, valor que ultrapassa os PIBs combinados de Japão, Alemanha, Índia e Reino Unido. Os países ricos precisam pagar a conta. A mão invisível do mercado só agrava a desigualdade. O crescimento da produtividade não tem sido acompanhado pelo crescimento dos salários, afirmou Lula. E a culpa não é, obviamente, do Estado, do governo, a culpa são dos bilionários. Então, é isso que eu fico pensando. A organização do trabalho não percebe que, para que o trabalho se desenvolva, é preciso que haja maleabilidade e liberdade de ação. Né? E não apenas regulamentação de taxação, mas que quanto mais livre a pessoa é para realizar o seu trabalho, mais possibilidades ela tem, mais articulação para poder ganhar. É que nem o Ministério do Trabalho. A coisa mais inútil que existe é o Ministério do Trabalho. Você vê o que o governo Bolsonaro fez, né? Ou seja, que teve esses recordes e recordes econômicos o tempo inteiro. Cara, só reduziu um pouco a mão do Estado. E foi pouco. Porque o Bolsonaro ainda sofreu 2 anos de pandemia, 1 ano de guerra, seca, e depois no primeiro ano teve um congresso contra ele, né? Lembra da história do Maia, o Columba, aquela confusão toda. Né? Então, assim, da nhonhocracia, né? Então, naquele governo conturbado, né, que depois se deu o Centrão, né, e tudo, a liberdade econômica aumentou assim, cara, um pentelésimo. Mas esse pentelésimo foi fundamental, que é o termo técnico em economia, você sabe, né? Eu estudei economia na Itália, lá a gente estuda ele pentelésimo. Então, mas o pentelésimo que libertou foram os recordes históricos econômicos no Brasil, no sentido positivo. Agora não, os caras não, tem que taxar os mais não sei o quê, tem que fazer... Ninguém pensa assim, a mão invisível do Estado. Né? É a mão invisível do mercado. Que o mercado não é um ente, né? Como o Estado. Ele não é uma entidade. Sim, o mercado é o mercado é uma metonímia. Entendeu? É uma figura de linguagem que a gente usa para expressar as relações econômicas. Ou seja, não tem ninguém que comanda o mercado. Agora o Estado, sim, a coisa é muito clara. Mas enfim, é discutir com esses cidadãos aí, mas tem o auge do negócio. Exatamente. Né? Eu só queria, antes da gente entrar na crítica dele do Elon Musk, né, salientar... Cara, que tara com o Elon Musk, né, cara? O Elon Musk alugou um triplex na cabeça do Lula, cara. Que não é no Guarujá, né? Que não é no Guarujá, e é de um amigo dele, não é dele. Isso. Queria só enfatizar aqui o comentário do nosso leitor Vade Retro. Ele sempre faz uns comentários muito interessantes. Não sabemos quem é esse leitor anônimo. Sim. Ele assina o BSM com o nome de Vade Retro. Né? E ele diz aqui que ele é a favor, sim, né, de um imposto avassalador contra grandes fortunas, né, a maior de todas, que é o próprio Estado. Muito bom. Né, e de maneira generosa devolver tudo ao povo. Então, eu sou a favor da taxação do mais rico, não dos, né? Dos mais ricos e da redistribuição de renda do Estado. Exatamente, começa pelo ente mais rico de todos. Muito bom, muito bom. Vá de reto, obrigado. Vá de reto sempre tem comentários maravilhosos. Exato. Alguns muito emputecidos, por sinal. Que são os melhores, aliás. E agora eu queria pedir para o Daniel colocar no ar o vídeo,
né, onde o Lula explica, né, o porquê que bilionários concentram riqueza. Vocês vão ver a inteligência. Exatamente. Nunca antes o mundo teve tantos bilionários. Estamos falando de 3 mil pessoas que detêm quase 15 trilhões de dólares. Vou repetir. Estou falando de 3 mil pessoas que detêm fortuna de 15 trilhões de dólares. Isso representa a soma do PIB do Japão, da Alemanha, da Índia e do Reino Unido. É mais do que se estima ser necessário para os países em desenvolvimento lidarem com a mudança climática. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais, certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Então é isso. No final das contas, é tudo um grande plano para eles conseguirem encontrar um planeta e ir embora da Terra para ficar longe dos trabalhadores. Cara, é assim... E ficarem lá, tipo, igual o tio Patinhas nadando na piscina de dinheiro. É, exato, cara. Agora, assim... No espaço do outro planeta. Com dinheiro. Só para ficar longe dos trabalhadores. É aquela coisa, né, do... Prefiro o cheiro do cavalo do que o povo, né? O Manuel Figueiredo falava isso. Né? Agora, assim, eu fico pensando, é muito mais caro você ir para um outro planeta. Por que você não faz como os Rockefeller, essas grandes fundações internacionais, em eliminar, né? Como eles dizem, reduzir o crescimento populacional? Não é mais fácil? Os amigos do eu acho que estavam lá nesse que estavam lá no fórum, né? Banco, organizam tudo isso aí, né? Os metacapitalistas, eles não vão para outro planeta, eles tiram os pobres deste planeta. Olha, esse negócio foi assim tão estúpido até para o nível do Lula. Foi. O Paulo Eduardo Martins está defendendo a interdição por inépcia mental. Não, né? Tá óbvio. Aí ontem a minha esposa, né, viu isso e olhou para mim e falou assim: não pode, isso aqui é IA. É IA, né? Redublagem com IA, né? Eu falei para ela, não, é BN. Ela falou, o que é BN? Eu falei, não é inteligência artificial, é a burrice natural. A burrice natural, cara. Burrice natural. Não, e ele fala como se ele estivesse dizendo uma grande coisa. Uma grande coisa, como se ele fosse um Rui Barbosa discursando em Haia. Cara, olha... E tem, como disse o João Carlos aqui, emérito dos Santos, quem foram os idiotas que aplaudiram esta porra de discurso? Cara, eu acho que ninguém entendeu. Acho que ninguém entendeu. Criticou bilionários e tal, tá lá na OIT, né? Na OIT, bacana. Então vamos aplaudir porque ele criticou os bilionários que querem fazer viagens para outro planeta simplesmente para não sentir o cheiro do pobre. Se calhar o tradutor deve ter até falado outra coisa. Pô, mas quem usa um relógio Piaget de 100 mil reais... e declara um patrimônio de quantos? 7 milhões? 8 milhões que ele tem declarados, né? Eu acho que não é pobre, né? Não, mas você vê só, antigamente o discurso era contra os ricos, né? Aí agora tá nesse negócio de super ricos, e agora entrou no discurso dos super bilionários, né? Ou que eles estão subindo, né? Até 999 milhões... Ainda... Tá ok, você não é criminoso. Exatamente. Você é criminoso quando passa do bilhão. Tá bom. É o show do bilhão. É o show do bilhão. Né? Foi do tempo, né? Então que você podia ser rico sentindo-se milionário. Então, mas eu acho que o Lula poderia cair na sugestão do Dário Calzoli aqui, que sempre nos acompanha. O Elon Musk deveria construir uma nave para mandar o Lula para o Sol. Eu não acho para o Sol, pode ser um dos primeiros para Marte. Né? Então ele vai lá fazer a conscientização, né, dos ricos, né, e virar uma espécie de governante em Marte. Tá?